céu, meu irmão. Vem das asas do vento. O vento trouxe os anjos, trouxe elas até aqui, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Cumprimento a amada igreja, motivo de alegria estarmos aqui. Peço que vocês possam estar estendendo as suas mãos para cá, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor, me coloco diante da tua presença nessa hora, juntamente com a tua igreja. Senhor, que eu venha diminuir, que tu venha ser engrandecido, que tu possa, Senhor, confirmar tudo aquilo que o Senhor já colocou no meu coração para trazer na tua igreja nesta noite, Pai. Te entrego, Senhor, esse momento. Consagro mais uma vez a minha vida a Ti. E glorifico o Teu nome, Senhor. Agradecendo a oportunidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer a Thaís, minha amiga Fabi também. E foi através da Fabi que eu conheci a Thaís. E através da Thaís eu estou aqui hoje. O Senhor é maravilhoso. Joelma também. Sempre com muito carinho com a gente. E peço aos irmãos que abram lá em Salmos 51. Glória a Deus. Aleluia. Glória, Pai. Aleluia. Glória a Deus. E diz assim, no livro de Salmo, versículo 51. Nós vamos ler até o versículo 17. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me como ísopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração, no Salmo 51, ele é baseado em 4 pilares. O salmista aqui, ele expressa 4 coisas. Primeiro, arrependimento. Segundo, confissão de pecado. Terceiro, reconhecimento da culpa. Quarto, pedido de restauração. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Mas antes de eu iniciar e de eu falar desses 4 itens, eu quero que a gente volte um pouquinho na história para que a gente possa entender por que chegou a esse momento desse Salmo 51. E quando a gente começa a falar de Davi, a gente vai lá em 1 Samuel 9:10 e a Bíblia diz que Saul ele foi ungido rei de Israel, através do profeta Samuel. E acredita-se, a Bíblia relata, né, os estudiosos, que isso aconteceu por volta de 1066 a.C. Saul tinha cerca de 30 anos de idade e ele reinou por cerca de 20 anos. Saul ele foi o primeiro rei de Israel. O seu reinado foi marcado por um início promissor, vitórias militares, mas devido à sua imaturidade e desobediência,
aos mandamentos de Deus, ele perde o trono. Saul, ele vinha num reinado glorioso, com conquistas, vitórias, ele tinha um forte exército. Talvez eu possa conjecturar que Saul, ele deixou a vaidade dele entrar, porque ele começou a ter muita segurança em si. E às vezes, na nossa vida, é assim. Às vezes nós oramos ao Senhor para que Ele abra uma porta de emprego, para que Ele nos abençoe com algo que nós queremos. E a gente começa a trabalhar de uma maneira que faz com que a gente já se sinta autossuficiente. E a gente acha que a gente não precisa mais obedecer aquilo que o Senhor está falando. A gente vai seguindo e a Bíblia ela vem nos dizendo que Deus mandou ele destruir completamente os amalequitas, os animais, tudo. Mas Saul, ele desobedece. Eu fico imaginando que na hora lá da guerra, ele olha para os animais que ele deveria matar e ele não mata. Ele falando assim, como é que eu vou matar essa ovelha, gente? Olha quanto que isso pode reproduzir. E quantas das vezes o Senhor, ele abençoa as nossas vidas, ele coloca a gente lá numa faculdade e a gente vai fazendo tudo bonitinho, porque Saul no começo também fazia. Saul, ele obedecia e por isso ele era vitorioso. Só que de repente eu começo a fazer coisas que não agradam mais ao Senhor. Eu começo a andar com pessoas que não agradam mais ao Senhor. Eu começo a sentar em lugares que não agradam mais ao Senhor. E eu começo a desobedecer. Às vezes a gente quer um trabalho, a gente chega num determinado patamar dentro do trabalho, que a gente quer usar da nossa autoridade e ser arrogante com as pessoas. Meu Deus, é verdade. E eu começo a fazer o quê? A desagradar a Deus. E aí o Senhor, ele olha e fala assim, para onde que ela está indo? Para onde ele está indo? Aonde ele quer chegar? E foi exatamente o que aconteceu com Saul. E eu estava conversando com meu esposo quando eu estava estudando a mensagem, e eu fiquei pensando nessa questão dos animais que Saul, porque a Bíblia diz que ele pegou os melhores animais e ele não matou. Irmão, nem tudo que a gente vê que é bom aos nossos olhos, verdadeiramente é o que o Senhor tem para as nossas vidas. Quem disse aonde está escrito que é a melhor ovelha que reproduz mais? Reproduz aquilo que Deus quer que reproduza. Porque Deus usa quem Ele quer, faz como Ele quer, fala da maneira que Ele quer. Porque Deus, Ele pega como Ele quer e transforma no que Ele quer. E a gente tem mania de ficarmos ali tentando fazer coisas quando o que nós devemos fazer é obedecer. Aleluia. Obedecer. E aí, a gente tem... Saiu aqui, meu... E aí a gente tem o quê? Saul rejeitado por Deus. E o Senhor, ele pede que Samuel se prepare e vá à casa de Jessé, porque ele vai destituir o trono de Saul e ele vai consagrar um novo rei de Israel. Samuel, ele confronta Deus e fala assim, mas como é que eu vou lá? Se Saul souber, ele vai querer me matar. E o Senhor dá estratégias e ele vai até a casa de Jessé. E quando ele chega na casa de Jessé, o primeiro que ele vê, ele olha e fala assim, é esse. Eu fico imaginando que Eliabe deveria até ser parecido fisicamente com Saul. E na cabeça de Samuel, esse aí que deve ser, porque ele é parecido, né? Deve ter a mesma estatura. E aí o Senhor fala assim, não é esse. Deus não olha a aparência, Ele vê o coração. E nós temos uma tendência de fazer, sabe o quê? Ver a aparência e pré-julgar as pessoas. Às vezes as meninas novas na igreja que estão solteiras, vê um varão chegar, um cara bonito, alto, né, bem arrumado, e ele se encanta por uma aparência, mas não sabe se é trabalhador, se é um bom filho, se honra os pais, se vai ser marido, um bom marido. Às vezes é bonito por fora, mas é lata vazia por dentro. Às vezes está todo engomadinho,
mas daqui a pouco está agredindo a mãe dentro de casa. E a mesma coisa os homens. Porque às vezes vê ali que a irmã talvez não tenha um corpo todo trabalhado, todo esculpido. Vai ver que a irmã não gosta de academia igual a mim, não vai malhar. E quer julgar, mas o Senhor não vê dessa forma. O Senhor não vê como o homem vê. Porque se o Senhor visse como o homem vê, eu não estaria aqui e você não estaria aí. Mas se hoje nós estamos aqui, é porque o Senhor nos vê de maneira diferente. Ele conhece o nosso coração. E aí começa a vir os filhos de Jessé. E eu fico imaginando, assim, não era Eliabe. Aí ele chega antes dele e fala assim, vai lá, porque pode ser que seja você. E vem um, e vem outro, e vem outro, e vem 7. E ninguém chamou Davi. Ninguém chamou Davi. Até que Samuel vira para Jessé e fala assim, tem mais algum? E quando Jessé pergunta, e quando Samuel pergunta isso para Jessé, a resposta de Jessé é a seguinte, tem o caçula, nem Jessé chama pelo nome. Tem o caçula que cuida das ovelhas. E aí Samuel fala assim, chama ele. Aleluia. E a gente só vai sentar na mesa para comer depois que ele chegar. Aleluia. Irmãos, tem um ditado no mundo que fala assim, quem não é visto não é lembrado. Isso para o Senhor. Davi não foi visto, Davi não foi chamado pelos seus irmãos, Davi nem teve o seu nome citado pelo seu pai, mas todo mundo só sentou na mesa depois que ele chegou. Você pode estar escondidinho. Na hora que Deus tiver que cumprir na sua vida o que Ele tem determinado, Ele vai fazer te chamar, Ele vai fazer te esperar e só vai sentar na mesa para comer depois que você chegar. E aí tem Davi. E aí o Senhor fala assim, é esse. Aleluia. E Davi, ele é ungido por Samuel. E o interessante é que lá em 1 Samuel 16, o nome de Davi é citado a primeira vez na Bíblia, no versículo 13. E ele é citado quando a Bíblia relata assim, que Samuel ungiu Davi. Ele foi citado na hora da unção. Ele foi citado na hora que ele foi consagrado dele. Ele foi citado na hora que o óleo desceu sobre a cabeça. Antes disso, ele não tinha sido citado. Antes disso, o pai dele chamou de caçula. No versículo 14, a Bíblia relata que o Espírito de Deus se retira de Saul e ele fica atormentado. E os seus servos começam a falar entre si, o que a gente vai fazer agora? Quem a gente vai chamar? Como é que vai ser? E aí no versículo 18, um servo vira e fala assim, eu conheço uma pessoa. Filho de Jessé, lá de Belém. Ele sabe tocar harpa. Maravilha, Deus. Ele é um guerreiro valente. Ele sabe falar bem. Aleluia. Ele tem boa aparência. E o Senhor é com ele. O nome de Davi não é citado no palácio, mas as qualidades dele. Eu não sei quais são as qualidades que você está deixando as pessoas terem a seu respeito. Eu não sei se quando a irmã da igreja fala assim, quem é que pode fazer o estrogonofe do almoço de domingo? Eu não sei se é falado assim, chama a irmã Maria, porque a irmã Maria ela tem boa higiene, ela é simpática, ela está disposta, ela gosta de servir, ela com certeza vai aceitar. Eu não sei se lá no seu trabalho as qualidades que sobressaem de você faz que na hora que haja uma reunião de chefia e se pergunte assim,
quem a gente pode promover? Aleluia. Eu não sei se alguém pode falar de você lá. Promove o João. O João chega na hora. O João obedece. O João dá testemunho. Aleluia. O João ainda é servo de Deus. Aleluia. Sabe o que eu aprendo nisso daqui? Dentro do seu serviço, seja ele aqui na igreja, seja ele no secular, dentro da sua família, dentro da sua escola, dentro da sua faculdade, nada do que você desempenha ou que você faz adianta se o Senhor não for com você. Porque o servo fala assim, ó, ele toca harpa, ele é um guerreiro valente, ele fala bem, ele tem boa aparência e o Senhor é com ele. Não adianta só largar o braço na bateria, o Senhor tem que ser com ele. Não adianta só ficar lá na frente da paz do Senhor, o Senhor tem que ser com ele. Não adianta estar lá no trabalho e digitar 30 mil caracteres em 1 minuto, o Senhor tem que ser com ele. Não adianta ser, é preciso ter. E ter o Senhor. Porque é o Senhor que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. E aí Davi assume. E ele assume o reinado de Israel aos 30 anos. E ele reina por 40 anos. 7 anos e 6 meses sobre Judá e Hebron. E 33 anos sobre todo Israel. Foi um período de grande prosperidade para Israel. Ele venceu os amonitas, os moabitas, os edomitas. Israel se tornou uma potência regional. Ele unificou as tribos de Israel, tornando o Estado hebraico forte. Ele reconstruiu a cidade, a fortaleza de Sião, conhecida como cidade de Davi, e a de Dom. Ele transferiu a Arca do Concerto para Jerusalém, e é um ato de muita importância na história. Ele organizou cultos e serviços religiosos em Jerusalém. Mas ele teve desafios e pecados. Mas ele também deixou um sucessor, que foi Salomão. Mas eu quero me atentar agora nos desafios e pecados. Todos os dias, quando nós acordamos, nós temos uma lista de desafios. Mas nós temos o pecado batendo na nossa porta. Porque nós somos de uma natureza pecaminosa. Nós somos de uma natureza adâmica. O pecado, ele está ali pronto para colocar o dedo sobre a minha cara e sobre a sua cara, para que a gente venha desagradar o Senhor e venha desobedecer. Saul, ele tem um reinado triunfante, vitorioso. A Bíblia vai falar sobre isso. Mas ele desobedece. Ele não reconhece a sua culpa e ele coloca a culpa do que ele fez no povo. Davi tem um reinado glorioso. Ele reinou o dobro de anos de Saul. Davi, ele também peca, assim como Saul pecou. Ele também desobedeceu. Mas tem uma diferença. Ele reconheceu a sua culpa. Ele se arrependeu. E a grande diferença entre Saul e Davi está aí. E muitos se perguntam, como pode Davi ser um homem segundo o coração de Deus? Visto que ele pecou. E aí eu falo para você, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Ele está falando assim, Senhor, tem misericórdia, eu sou pecador. Senhor, eu me arrependo. Apaga as minhas transgressões. Lava-me toda a minha culpa. Purifica-me, Senhor, do meu pecado. Davi se humilha, ele reconhece, Senhor, me purifica, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado que me persegue. Porque o pecado, irmão, ele está aí batendo na porta todos os dias. Quando a gente acorda, as misericórdias se renovam, a graça nos alcança, o Senhor nos
Senhor. Somente contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. Irmãos, talvez você esteja passando por algum tipo de problema e você fica se questionando e colocando a culpa disso na conta de Deus. Você acha que é Deus que está sendo injusto. Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Eu abro um parêntese aqui. 5 anos atrás, meu esposo foi acometido de Covid, da forma gravíssima. O Márcio foi entubado 4 vezes, pneumonia bacteriana, infecção generalizada, os 2 rins pararam, miopatia do paciente grave, 6 meses de cadeira de roda, só mexia o pescoço, 1 ano de traqueostomia, perdeu uma visão, perdeu uma audição, teve uma infecção urinária por bactéria multiresistente, uma parada cardiorrespiratória de 5 minutos, quase 100 dias internados. Quando meu esposo foi entubado a 2ª vez, a minha sogra infartou, faleceu e ele só pôde saber 20 dias depois. Eu tinha uma sócia na minha empresa, eu levei uma volta, eu precisei vender um carro. Eu tinha acabado de abrir um outro empreendimento, eu precisei vender porque eu não tinha condições nenhuma de administrar. E eu perdi quase 30 mil nessa venda. E um dia eu orei ao Senhor e eu falei assim para Deus: a tua palavra me garante que tudo aquilo que o homem planta, ele também vai colher. E eu quero que o Senhor me mostre aonde eu plantei o que eu estou colhendo nesse momento, porque eu entendi que havia uma sentença. E o Senhor falou assim para mim: nem tudo na vida é plantio e colheita, existem propósitos. Foi a resposta de Deus para aquele momento que eu passava. Eu tinha tudo para desistir. Os médicos falavam assim pro meu esposo: a sua esposa é uma guerreira, porque por muito menos eu já vi mulheres abandonando maridos aqui nesse hospital, como maridos abandonando mulheres. O que você está passando hoje? É propósito ou é colheita? O que você está vivendo hoje? É para que lá na frente você possa dizer, para que todos saibam, compreendam, entendam, como que a mão do Senhor fez essas coisas? Ou o que você está passando hoje é falta de um arrependimento, um coração quebrantado, declarar diante do Senhor que você errou, pecou, que você transgrediu, mas que você quer que a misericórdia te alcance. Purifica-me, Senhor. Versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concedeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me como ísopo e ficarei puro. Lava-me e serei mais branco do que a neve. Ísopo significa o sangue derramado. O sangue que fez o véu do templo se rasgar e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Davi fala assim para ele, para o Senhor: Senhor, apaga as minhas transgressões. Senhor, livra-me dos meus pecados que me perseguem e me purifica com teu sangue. Aleluia. Toda a Bíblia, ela vai trazer a revelação para Cristo. Esse ísopo aqui que fala, e ficarei puro, e lava-me, porque eu serei mais branco do que a neve, é o sangue de Cristo, do Cordeiro, que já seria derramado, para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao Pai. É o sangue que nos purifica, é o sangue que a graça te alcança, é o sangue que te faz levantar, é a misericórdia que todas as manhãs se renovam. E ele fala assim: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Irmãos, qual é o júbilo e alegria que você tem tentado ouvir? Tem muita gente buscando júbilo e alegria em copo de cerveja, em noitada, em balada, em coisas que não glorificam o nome do Senhor. Esconda-me o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Irmãos, nós precisamos orar para que nós venhamos ter estabilidade emocional. A gente vive num mundo de informações que o tempo que nós estamos aqui na igreja, quando a gente sai, a gente abre o Instagram, a gente é cometido de uma enxurrada de informações. E que
que desestabiliza o nosso emocional, o nosso psicológico, o nosso espiritual. Nós precisamos orar e falar assim: Senhor, renova dentro de mim um espírito estável. Senhor, faça com que o fruto do teu espírito, eu ouvi essa semana minha pastora ministrando no encontro de crescimento, ela falava do fruto do espírito. E eu tinha aprendido e lido, enfim, os frutos, no plural, meu irmão, é o fruto. E dentro do fruto existem todas aquelas qualidades que a gente tem que ter: a amabilidade, longanimidade, amor, domínio próprio. E ela falava assim: se a gente fosse escolher os frutos, eu poderia falar assim: hoje eu vou ser só amável, hoje eu não vou ser bondosa, hoje eu não vou ter domínio próprio, eu só vou ser longânima. Mas eu tenho que ter todos. Eu preciso ter todos para que eu consiga ter um espírito estável, para que a gente consiga organizar as nossas emoções. Aleluia! Não expulse de mim a tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Não adianta ser isso, ser aquilo, ser acolá, ter graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, se não tiver Deus. Não adianta. Pode ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, depois de Apocalipse a gente pode ficar lavando louça, gravando a Bíblia, pode fazer o que quiser, se não tiver Deus. Aleluia! Se não tiver o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que me fortalece, é Ele que me conduz, é Ele que me direciona, é Ele que faz com que eu tenha audição espiritual aguçada, é Ele que faz com que eu tenha visões espirituais, é Ele que me ajuda a combater o pecado todos os dias, que vem bater a minha porta. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Saul desobedeceu, ainda culpou os outros e teve o Espírito de Deus retirado. Perdeu o trono. Irmão, não adianta Deus te dar um bom emprego, um bom salário. Não adianta o Senhor te dar um carro do ano, te dar um carro bom, automático, que quase fala, e você simplesmente se voltar contra o Senhor e desobedecer. Não adianta. Não sejamos ingratos com o que Deus tem feito para com as nossas vidas. Tem dias que a gente acorda e a gente já fica assim: Jesus, eu tenho que pagar aquela conta. Mas quem tem o Senhor nem se desespera. Pode até ficar preocupado, mas desesperado? Fica não. Porque a gente sabe que o Senhor vai fazer, mas é o Espírito Santo de Deus que está em mim que me faz ter essa confiança. Quando meu marido estava na emergência, ele falou assim pra mim: tu crê que Deus fala comigo? Aí eu falei assim: claro que eu sei, homem, que Deus fala contigo. Então Deus falou comigo o seguinte: que o meu retorno para casa vai depender da sua fé e das suas orações. E eu falei assim pra ele: então você vai voltar, porque o meu Redentor vive. Ele vai ser levantado do seu trono. Eu confesso pros irmãos que eu não achei que eu fosse ser tão apertado, não. Mas voltou. Hoje anda, hoje fala, hoje dirige. Porque o Senhor é fiel. O Senhor muda a sentença era de morte, mas o Senhor perdoou a vida. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Olha que interessante. Davi se arrepende, reconhece a sua culpa. Davi, ele confessa o seu pecado, mas ele não para por aí. Ele fala assim, ó: então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Às vezes o Senhor começa uma obra na nossa vida, o Senhor nos leva a determinados lugares, e aí você acha que tá bom. Enquanto tem um monte de transgressor precisando ouvir a palavra de Deus, enquanto tem aqui um monte de pecador
precisando se voltar para o Senhor, o que você tem feito no que Deus tem te dado? O que você tem feito com os dons que o Senhor te deu? O que você tem feito com as revelações que o Senhor te dá para que você ore por alguém? Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu estaria. E eu fiquei pensando acerca desse versículo. Por que Davi ele fala assim? Não te deleitas em sacrifício, nem te agrada em holocaustos. Os holocaustos, quando eles eram entregues, geralmente eles eram visíveis. As pessoas viam quem estava trazendo a oferta. E quando Davi fala assim, ele fala assim: Senhor, eu não quero te trazer, eu não quero que ninguém veja, eu quero que só o Senhor enxergue. Eu não preciso de plateia. Eu preciso que o Senhor receba. Eu não preciso de ninguém olhando. Eu só preciso que o Senhor receba. Porque logo embaixo ele diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. O Senhor não desprezará. Eu não faço, parece até jargão, né? Mas não é, porque é verdade. Eu não faço ideia de como está o seu coração. Eu não sei se hoje você está com o coração aqui endurecido, não disposta ou disposto a reconhecer a sua culpa, a se arrepender, a confessar o seu pecado e pedir ao Senhor restauração. Eu também não sei se você está aqui com o seu coração hoje contrito, com o seu coração quebrantado, querendo entregar diante do altar do Senhor a sua vida como oferta. Eu não sei. Vou pedir que vocês se coloquem de pé. Glória, Pai. Eu sei que nós que estamos aqui, eu olho para vocês e eu vejo o exterior. Mas o Senhor, Ele esquadrinha o seu coração. O Senhor, Ele sabe como você levantou hoje. Ele sabe quantos leões você precisou matar no dia de hoje. Ele sabe quantas aflições passou sobre a sua mente. Ele sabe quantas vezes você tremeu durante o dia. Ele sabe quantos pecados bateu a sua porta e você renegou. Ele sabe as propostas que você recebeu e que não iria agradar ao Senhor e você não aceitou. O Senhor, Ele sabe de tudo, de tudo, de tudo. E nessa noite, o pastor me permitindo, eu gostaria de te convidar a dar um passo. Um passo aonde você possa, diante do Senhor, não é diante dos homens não, diante do Senhor, se arrepender, confessar os seus pecados, reconhecer a sua culpa, para que haja uma restauração na sua vida. Se existe alguém aqui hoje que está disposto a entregar diante do altar do Senhor esse coração contrito, aleluia, eu convido você a vir à frente. Eu tenho certeza que muitas coisas tem o Senhor a realizar, que muito tem o Senhor a fazer.